Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu já estava morrendo de saudades. E hoje eu vim aqui para contar para vocês a história do Marcelo. O Marcelo era um garotinho como vocês. Só que ele tinha um probleminha. Ele sentia alguma coisa na barriga dele que o incomodava muito. E ele conversava e pedia para a mamãe: mamãe, fala para mim o que é que eu tenho na minha barriga. A mamãe dizia para ele: Marcelo, vai ver que é vontade de ir ao banheiro. Ele ia ao banheiro e nada, aquela coisa na barriga não passava. Mamãe dele dizia: então deve ser fome. Ele comia a fruta preferida dele e não passava. Ele começou a se preocupar, o que será que ele tinha na barriga que nem a mamãe dele sabia a resposta. Mas seguiu a vida. E um dia, quando ele chegou da escola pulando de alegria. Mamãe, eu fiz um golaço hoje, eu fiz um golaço. E tem uma coisa na minha barriga assim que eu não consigo explicar, mas é diferente. A mamãe disse para ele: Marcelo, quando você sente essas coisas na barriga, o que aconteceu? O Marcelo começou a pensar e ele chegou a uma conclusão. Ele entendeu que aquilo que ele sentia na barriga dele eram sentimentos. Quando ele sentia alguma coisa, quando acontecia alguma coisa na vida dele, ele sentia essa coisa na barriga. E ele decidiu chamar esses sentimentos que vinham na barriga dele de monstrinhos. Ele resolveu chamar todos os sentimentos de monstrinhos. Vamos conhecer agora os monstrinhos do Marcelo. Olha, tinha um monstrinho que surgia na barriga do Marcelo toda vez que ele fazia gol, como ele sentiu, né? Quando ele fez o golaço na escola. Ou quando ele brincava com o pai dele, quando ele brincava com alguém que ele gostava, aí ele sentia esse monstrinho. E ele resolveu dar o nome de Alegria. Esse aqui era o monstrinho da alegria. Ele percebeu que todas as vezes que esse monstrinho aparecia, ele ficava agitado, não parava de pular, de sorrir o tempo todo. Isso acontecia porque ele estava alegre. E quando ele fica alegre, é claro, a sua mãe e o seu pai também ficam alegres. E ele sabe disso porque o pai e a mãe abrem um sorrisão para ele, que olha, dá mais vontade ainda de sorrir. Mas ele tinha um outro monstrinho na barriga. E ele descobriu esse monstrinho certo dia, quando eles lá no recreio da escola, ele caiu e se machucou. Na hora ele sentiu. E ele sentiu que esse monstrinho iria chamar tristeza. Esse era o monstrinho da tristeza. Ele também aparecia quando seu melhor amigo não queria mais brincar com ele. E quando o irmão não emprestava o brinquedo que ele queria, ele também aparecia na barriga do Marcelo. Marcelo percebeu que quando o monstrinho da tristeza está presente, ele normalmente não quer falar, ele fica com vontade de ficar quietinho e às vezes sente muita vontade de chorar também. Ele observou que os seus ombros ficam mais caídos, a sua cabeça fica mais baixa e a sua boca fica parecendo uma boca de sapo. E então ele resolveu chamar esse monstrinho de tristeza. Agora, ele sentia vivo na barriga mesmo um monstrinho muito agitado, principalmente quando a sua irmã mudava o canal da televisão que ele estava assistindo. Ele resolveu chamar esse monstrinho de raiva. Esse era o monstrinho da raiva. Ele também sentia raiva quando queria contar para os seus pais como tinha sido seu dia na escola
mas nenhum deles parecia querer escutar. Ele percebeu, quando ele está raivoso, ele fica com vontade de gritar e de mostrar para todo mundo o tamanho da sua força. Quando as pessoas ficam com raiva, geralmente mordem os lábios ou fazem uma cara assim, ó, assustadora. Esse era o monstrinho da raiva. Bom, num domingo ensolarado, Marcelo foi aprender a andar de skate com o seu pai. Mas ele achou que o skate era muito rápido e sentiu aquela coisa na barriga. E ele descobriu: esse sentimento é o sentimento do medo. Então eu vou dar o nome desse monstrinho de Medo. E o monstrinho do medo também aparecia quando ele ia se refrescar na água da praia. E a água da praia estava cheia de ondas enormes. Ele percebeu também que quando ele está com medo, as coisas que ele pensa são só coisas ruins que podem acontecer. Ele reparou também que quando as pessoas ficam com medo, elas geralmente deixam de tentar, de fazer as coisas e acabam não aprendendo coisas novas. As pessoas com medo, elas ficam paralisadas, feito estátuas. Na escola, Marcelo decidiu um dia levantar a mão para responder o que a professora de matemática perguntou para a turma. E nessa hora, mesmo sem ter certeza da resposta, ele resolveu arriscar. E ele sentiu dentro dele um monstrinho grande, crescendo, que parecia que preenchia toda a sua barriga. Marcelo desvendou o mistério. Esse era o monstrinho da coragem. Percebeu que a coragem surgia junto com o monstrinho do medo. Ué, ele pensava, tem espaço para mais de um monstrinho ao mesmo tempo na minha barriga? E ele lembrou-se de um outro momento em que também sentiu coragem. Foi quando ele resolveu mergulhar no mar agitado, com ondas que pareciam muito grandes. Ele percebeu que quando ele se sente corajoso, parece que tem superpoderes, como os heróis. E é capaz de enfrentar o medo. Quando o monstrinho da coragem está na sua barriga, ele tem certeza de que nada de errado vai acontecer. Quando alguém sente coragem, Marcelo observou que a pessoa estufa o peito e enfrenta o medo. Esse é o monstrinho da coragem. Quando Marcelo visitava o zoológico nas férias com sua família, ele ficava com muita vontade de ver todos os animais, conhecer todos os lugares. E aí ele percebeu que ele tinha um novo monstrinho na barriga. O monstrinho da curiosidade. O menino queria entender por que o pescoço da girafa era tão comprido, se a zebra era parente do cavalo e como o macaco conseguia pular tanto. O monstrinho da curiosidade também surgia quando ele queria saber onde as formigas moram, quando ele queria entender como a chuva cai, ou ainda, porque o xixi é amarelo. Ele também acontecia quando ele queria saber o que aconteceria se a gente pudesse mudar a cor do céu, por exemplo. Ele percebeu que o monstrinho da curiosidade pergunta sem parar. E mesmo antes de ouvir a resposta, ele já tem outra pergunta para fazer. Mas nem sempre os adultos sabem as respostas para as perguntas do monstrinho. Esse é o monstrinho da curiosidade. Ao final de cada bimestre, quando o Marcelo ia buscar o boletim na escola e tirava uma boa nota, ia correndo mostrar para os pais. Sabia que ele tinha se esforçado e que ele só estava recebendo boas notas porque ele se esforçou. E ele descobriu, esse monstrinho que ele sentia era o monstrinho do orgulho. Sim,
E o monstrinho do orgulho também surgia quando ele terminava de montar aquele quebra-cabeça super difícil, que demorava um tempão. É como sentir vontade de elogiar a si mesmo por algo que você fez, né? Quando fica orgulhoso, o Marcelo entende que se a gente se esforçar, pode conseguir até mesmo montar aqueles quebra-cabeças muito difíceis. Mas precisa se esforçar para sentir esse sentimento do orgulho, né? Bom, tem um outro sentimento que apareceu na vida do Marcelo quando a irmãzinha dele nasceu. Aí cresceu um monstro na barriga dele. E esse monstrinho também aparecia quando ele percebia que as pessoas chegavam na casa dele e só perguntavam pela sua irmãzinha mais nova, que tinha acabado de nascer. Parecia até que gostavam mais dela do que dele. Também percebeu que esse nome desse monstrinho seria ciúme. Ele sentia também ciúme quando lá na escola o seu melhor amigo brincava com outras crianças e não com ele. E quando ele ficava ciumento, ele queria todo mundo só para ele. Esse monstrinho do ciúme. Marcelo entendeu, então, que a sua barriga é cheia de monstrinhos. E cada um desses monstrinhos aparecem em situações bem diferentes. Algumas vezes, eles aparecem até com outro monstrinho junto. Sim, e aí, Marcelo descobriu que muitos monstrinhos vivem na sua barriga e na barriga de outras pessoas também. Por isso eu aposto que você também tem os seus monstrinhos. E já que esses monstrinhos, eles ficam dentro da gente, não dá pra gente tirá-los daí. Eu tenho uma sugestão. Por que nós não, então, fazemos amizade com esses monstrinhos? Eu acho uma boa ideia, porque aí nós vamos saber como a gente vai conversar com esses monstrinhos para que alguns deles vão embora logo. Eu acho que você pode pensar nessa ideia, hein? Será que não é melhor fazer amizade com esses monstrinhos? Pois eu acho que sim.